Hoje é quinta-feira, 22 de julho, uma live. Bom dia, Cris, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Hoje continuamos, né, com o assunto de agenda. É um assunto que vocês têm trazido aqui para mim, que como é difícil seguir uma agenda, como é difícil encaixar um fluxo, né, de trabalho, de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, e que tudo aconteça de uma forma tranquila, né? E eu sempre falo assim que planejar é o antídoto do estresse, do cansaço, né? E da compulsão por fazer tudo. Quando a gente consegue entender a importância de planejar e de estar bem focadinha, as coisas parece que começam a acontecer num efeito dominó, né? Então, eu venho aqui trazer um pouco dessa experiência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de saber o que vai acontecer, de me planejar, de estudar todas as variáveis para me cercar de, de, de do que dá certo, né? Me cercar de certezas, talvez seja isso, uma necessidade minha de fazer tudo tão bem e tão certinho que eu acabo usando todas essas ferramentas para me apoiar. Mas, como eu escutei o outro dia, uma pessoa falando que quando você está dirigindo um carro, você está sempre guardando uma distância, né, entre o carro da frente, o carro do lado, o carro de trás, você olha pelos espelhos para ter um controle, porque isso te mantém numa margem de segurança para um monte de coisa. E eu acho que é isso que eu estou falando aqui, né? Como que a gente pode planejar para a gente ter uma margem de segurança e conseguir segurar todas as variáveis, que são muitas, né? Para não dar certo as coisas, mas se a gente tem essas margens de segurança, a gente fica numa zona mais confortável. Então, para mim, assim, a importância de planejar é isso, né? Ter uma agenda, pode ser uma agenda ou pode ser na minha cabeça, mas eu preciso ter essa estrutura planejada. Nossa, agora que eu vi que eu estava sem fone. Agora que eu vi que eu estava sem fone. Vocês estavam me escutando? Então, eu vou deixar aqui de novo este assunto, né? E começar, porque eu tô vendo que apenas a Cris está por aqui, então dá para começar. Ah, tava ouvindo? Então tá bom, Cris. Agora que eu vi que eu tava sem o fone, tanto falar de planejar, deixei ele penduradinho, mas esqueci de colocar. Então, ótimo. É, a ideia, né, da gente planejar justamente conseguir ter no papel, né, ou pelo menos no digital agora, mas em algum lugar, aquelas coisas que são importantes e que a gente não precisa ficar usando, gastando a nossa memória para elas acontecerem, né? Tem gente que diz, né, até os psicólogos dizem que se você não tem motivação para determinada coisa, não adianta você colocar na agenda, no papel, porque você vai esquecer. Então, a motivação também é um ingrediente super importante para uma agenda e para um plano, né, de sucessos. Então, o que é uma agenda? Vamos falar do que é uma agenda. Agenda basicamente é isso: é um planner, é um caderno, é um registro. Agora a gente tem muitos digitais das nossas tarefas, das nossas atividades, dos nossos compromissos e das nossas metas, nossas missões importantes. A gente coloca ali tudo o que a gente gosta, o que a gente precisa fazer, todos os compromissos que incluem coisas da nossa vida pessoal e profissional. E com isso a gente pode se desligar, porque vai tocar um alarme, ou você vai olhar lá no dia anterior antes de dormir o que você tem que fazer no dia seguinte, e você fica com aquilo mais confortável e seguro, né? Mas é interessante que eu notei que talvez tenha sido por causa da pandemia, muitas pessoas, aí vocês até podem me dizer isso, muitas pessoas perderam
um pouco dessa rotina, dessa organização de agenda. A pandemia nos desorganizou, né? A gente acabou tendo que mudar a nossa rotina, o nosso fluxo de ações, as nossas prioridades em muita coisa, e a agenda ficou meio perdida, né? Então, agora que a gente já voltou, mas eu acredito que muitas de nós aqui que somos mães e empreendedoras, a gente continua sentindo essa dificuldade, porque os filhos ainda não voltaram para a escola, né? Como deveria. Não estão totalmente, 100% na escola. E aí a nossa agenda fica muito afetada por causa disso. A não ser pessoas que trabalham em empresas, em organizações, mas assim, vocês aqui, o meu público com quem eu falo, a maioria é empreendedora, né? Se conecta comigo por isso, né? Pelo amor pelo empreendedorismo. Então, a gente tem essa questão, né, de trabalhar e ter os filhos em casa. Como que a gente lida com isso? Como que a gente organiza essa agenda que um dia o filho vai à escola na segunda, na outra semana ele não vai na segunda. E aí a sua rotina fica completamente bagunçada, desprogramada, né? Então, é muito interessante porque a gente pode pensar que a gente pode sim mudar, mas o que muda é dentro da gente, né? De novo, o planner, a agenda, são ferramentas que a gente tem para se organizar, para ter uma estrutura visual, mas é dentro da gente que a gente tem que encontrar o que é essencial e como que a gente pode ter um fluxo de trabalho produtivo, rentável, e a casa acompanhar isso, né? E a vida pessoal acompanhar isso, porque senão nada tem sentido, as coisas a gente não consegue produzir. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter uma motivação. A motivação tem que ser o fator principal para a gente conseguir pensar em prioridades, em escolhas, no que a gente deseja. Então, assim, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação para você terminar o ano agora, né? Até dezembro? O que você deseja, né? Daqueles seus planos que você fez em janeiro, sua revisão que você fez em junho, qual é a sua motivação, né? Para onde você quer ir? Como você quer chegar, né? E com isso você consegue visualizar e pensar o que é essencial, como chegar lá, né? Então, por exemplo, se tua motivação é ter um produto para o seu negócio, um e-book, por exemplo, que você quer lançar, ou o lançamento de uma coleção, né? Alguma coisa nesse sentido de ter um produto físico ou de serviço pronto, como você vai se organizar para chegar no final do ano com esse produto do jeito que você quer? Né? É que nem prova, né? Não dá para estudar na véspera da prova e ir bem, né? Você tem que ir estudando um pouquinho todo dia. O processo de planejamento e de agenda é a mesma coisa. Para ele ter resultados, é uma construção, uma consistência e uma persistência diárias, né? E a motivação é o que nos faz chegar lá, é lembrar todo dia de que aquele é meu objetivo, então eu vou em direção a ele, o que eu preciso fazer hoje, que parte dele eu preciso fazer hoje para chegar lá. Então, uma das coisas que eu gosto de pensar é na organização, né? O que está me atrapalhando para eu conseguir ter tempo para focar nesse meu objetivo? Porque vocês vêm me dizendo isso, né? Que é uma dor grande essa de não conseguir focar, de não realizar, de estar sempre nas tarefas pequenas e não atingir os resultados grandes. Como que a gente consegue fazer isso? Tem um sistema que eu achei muito legal, essa historinha, e eu vou contar para vocês, né? Tinha tipo um técnico, né, de escoteiros, né, o chefe de escoteiros, e eles foram fazer uma trilha e tinham que chegar num acampamento num determinado horário. E aí ele percebeu que tinha aquela turminha, né, de meninos que andava bem na frente e algumas ficavam mais para trás.
E ele começou a olhar e entendeu que esse grupo que ficava para trás é porque tinha um menino que ele andava mais devagar. Então ele retardava esse grupo e o outro ia lá para frente, né? E aí ele pensou assim, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer para todo mundo andar junto e ao mesmo tempo? Porque senão eles não iam chegar no acampamento naquele horário, ou o grupo ia se dispersar e ele podia perder um dos meninos, né? Então ele pensou assim, bom, eu posso pôr esse menino que anda mais devagar atrás, e aí ele não segura o grupo todo. Mas aí ele pensou, não tem jeito, porque os outros vão disparar, né? E vão embora, vão deixar esse menino mais lento para trás e eu tenho que olhar todos. Então ele fez o quê? Ele pegou esse menino que era o mais lento, né? E colocou na frente de todo mundo, né? E aí o grupo começou a andar e como ele segurava todo mundo, ele conseguiu o primeiro objetivo dele, que era que todos andassem juntos, que todos andassem nesse bloco. Porém, ele viu que o grupo estava lento, que eles não iam chegar lá no horário que ele desejava, de dia, montar o acampamento e tal. Então, ele pensou, como eu posso ajudar esse menino a andar mais rápido? O que a gente pode fazer para melhorar o ritmo dele? Vamos esvaziar a mochila dele, vamos aliviar o peso dele para ver se ele consegue render um pouco mais. E dito e feito, eles tiraram o peso da mochila dele, distribuíram entre os outros meninos e aí o grupo andou e chegaram lá no acampamento do jeito que ele tinha planejado. Bom, isso tudo eu contei para vocês entenderem que às vezes a gente tem uma coisa na nossa agenda, na nossa rotina ou no nosso planejamento que segura a gente, né? Que a gente não percebe o que é, ou não tem consciência do que é e fica empatando a nossa vida, né? Pode ser numa indústria, de repente uma linha de produção ou na sua produção, se você tem uma confecção, tem algum ponto que aquilo empaca e que segura todo o resto, né? Então, às vezes, o mais importante não é mudar tudo, mas é entender qual é o obstáculo, o que está te prendendo, o que está te atrapalhando, que parte do seu dia que você tem um obstáculo, né? Que não consegue melhorar, fazer teu tempo render de uma maneira mais produtiva, ou ser mais agradável ou menos estressante, e trabalhar essa questão. Isso eu gosto de encarar de uma forma assim como essencial, né? Às vezes a gente está olhando para uma coisa muito grandiosa, para um resultado muito grande, e o que a gente precisa é ir num ponto específico, entender aquele ponto, resolver aquilo e aos poucos aquilo vai de novo como um efeito dominó, impactando positivamente no resto, né? Então depois que você entendeu o que é um obstáculo, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um tempo de deslocamento que você faz num caminho que não funciona, pode ser um tempo perdido, inútil, de espera em algum lugar que você pode mudar. Enfim, a minha reflexão aqui é trazer para vocês aonde que vocês podem melhorar algum momento do seu dia para transformar isso numa agenda mais produtiva, menos dura, né? Menos estressante de alguma maneira, né? Procurar esse menino, né? No nosso dia a dia, aonde que a coisa empata, né? Então, desde coisas triviais, como assim, fazer almoço todo dia, que você gasta 2 horas, e aí você tem que arrumar e guardar, e tirou seu foco do trabalho. Então, se esse é o menino, né, da sua história, como mudar isso, né? O que você pode fazer para mudar esta situação? Lembrando sempre da necessidade de motivação mesmo, né? Porque assim, a gente só muda, a gente só persiste também num hábito quando a gente tem clareza de onde a gente está indo, por que a gente está fazendo as coisas. Quando a gente se esquece disso, fica sem sentido, você faz por fazer e aí você vira uma tarefeira, né? Muito sem emoção, sem sentimento. Então é importante ter sempre
a sua meta. Uma coisa que eu acho muito legal, vou mostrar para vocês assim, ó, eu tenho um monte de post-its, né, grudados aqui no meu notebook, porque alguns deles são coisas que eu preciso resolver na semana, importantes, e outras são as minhas metas. As minhas metas estão aqui na minha frente todo dia, para me lembrar do que eu preciso, para me trazer essa motivação, para naquele dia que eu estou mais caidinha, desanimada, eu volto, olho para aquilo e falo, opa, vamos voltar e o que eu posso fazer? Talvez eu não consiga fazer tudo nesse dia, mas o que eu posso fazer nesse dia para estar um passo mais perto da minha meta, né? Então, é legal a gente encontrar como que a gente funciona, né? Se conhecer e perceber aonde que a gente pode fazer diferente, fazer do nosso jeito e aos poucos ir se sentindo mais confiante e motivada nessa escolha. Então, a minha primeira dica hoje para vocês é essa, encontrar esse obstáculo que está atrapalhando o seu rendimento, né? E aí trabalhar em cima disso para que isso se torne menos pesado, né? E mudar aí a dinâmica do dia, do trabalho, do processo, enfim, do que for. A outra coisa eu acho que assim, numa agenda essencial, como eu falo, uma agenda que te leva a resultados, é você não colocar coisas, é aprender a tirar coisas, né? Normalmente a gente assume mais compromissos do que a gente pode. E isso acaba sobrecarregando a nossa rotina, a nossa produtividade e os nossos ombros, né? Eu falo porque meus ombros também sentem, né? Todo mundo sente um pouco ou muito, né? Isso. Então, uma forma da gente mudar esse padrão é colocar as 3 metas. Escreve à noite antes de dormir as suas 3 metas do dia seguinte. Não adianta você colocar 10 metas, um objetivo enorme. Coloque 3 metas que vão te levar àquele caminho. Então, por exemplo, pode ser uma meta simples. Eu quero acordar mais cedo, eu quero sair para dar uma caminhada e eu quero trabalhar 2 horas no meu projeto principal. Então, você escreve ali essas 3 metas no seu caderno antes de dormir e 3 coisas pelas quais você agradece do seu dia, que aconteceram, que foram legais, que você encontrou motivação para fazer, né? No dia seguinte de manhã, olhe para essas metas de novo, né? E veja que continue na sua organização, no seu plano, né? Isso vai te ajudar muito a entender os porquês, né? A trabalhar nesses porquês. Então, utilize bastante esse padrão mental. Eu gosto muito disso. Então, mais do que ter essa tal meta num planner, numa agenda linda, super bem elaborada, mas fria, é mais legal você ter de repente isso, um caderninho, alguma coisa ali pertinho de você, que você antes de dormir ou ao acordar cedo, ou os 2 momentos, eu uso nos 2 momentos, coloque ali os seus registros do que você agradece e o que você deseja, né? E aquilo fica num padrão mental de visualização e de afirmação, né? Daquilo que você pode e quer fazer, tá? Então, eu sempre acredito nisso, né? Que a gente tem que respeitar muito a nossa essência, quem nós somos, encontrar forças, né? Na gente mesma, essa motivação do que é essencial para a gente fazer e ter esses apoios, essas ferramentas, né, de um jeito que combine com a gente, que não seja duro e que não imponha algo muito difícil para pôr no dia a dia, é o melhor. Sempre um pouquinho de cada vez, todos os dias, vai ajudar a que você, aos poucos, vá construindo isto, né, esta organização, esse pensamento, né, esse comportamento para o teu futuro.
Bom, para quem está aqui nova ou não me conhece muito, eu sou Mercedes, eu sou empreendedora há mais de 30 anos e eu sempre tive meus negócios, lojas em shoppings, eu já tive distribuidoras e importadora na área de cosméticos e acessórios de cabelos, né, produtos de beleza. E eu estou trazendo toda essa minha experiência de organização, de planejamento, de gestão de negócios, de empreendedorismo para o mundo do empreendedorismo feminino. O meu desejo é empoderar mulheres através do trabalho, né? Que a gente seja independente financeiramente para fazer o que quiser, para sonhar, para criar, para se realizar, né? Então, o que eu quero é sempre trazer a possibilidade de ensinar vocês ou ajudar vocês com alguma questão da gestão do seu negócio ou da vida pessoal. Na semana que vem, no dia 30, eu vou fazer um pequeno café que eu chamo de café travessia. É um café para a gente trabalhar a agenda, organizar uma agenda produtiva e trazer opções, né, de como construir essa vida, né? Trocar ideias com outras empreendedoras. É um grupo fechado, tá? Em plataforma tipo Zoom, mas eu gosto do Google Meet, para a gente falar bastante sobre a vida do empreendedorismo e fazer um plano, né? Daqui até o final do ano, se vocês quiserem. Então, meu convite está feito, chama Café Travessia. Quem quiser pode me mandar uma mensagem direta. É um encontro super legal de empreendedoras para a gente crescer, fazer um pouco de networking ou bastante networking. Se identificar também com as outras e ampliar nossa rede de empoderamento, de fortalecimento, né, das nossas habilidades empreendedoras e pessoais. E eu quero muito que vocês possam vir e participar, tá? Eu vou começar a postar na semana que vem algumas informações sobre o Café Travessia, mas quem está aqui hoje, eu já quero deixar esse convite, né? E se você quiser, pode me mandar um DM ou um WhatsApp, o link está na bio, para participar desse café, que é um momento muito especial. Todo final de mês eu vou fazer isso, é um encontro de 1h30, para a gente falar de negócios, falar da vida de empreendedora, ter um espaço para ser ouvida e trazer sempre um conteúdo de desenvolvimento que eu vou ensinar alguma coisa para vocês ou até ter uma convidada que também venha trazer uma contribuição aí, tá bom? Então eu agradeço muito a atenção, essa foi a minha dica de hoje, tirem os obstáculos da frente, tá? Entendam aonde que tem uma trava que não permite que você cresça na organização do seu planejamento e eu tô aqui à disposição para ajudar quando vocês quiserem, tá? Um beijo, bom dia, boa semana, bom final de semana.